O que acontece quando o seu país depende de imigrantes, mas ao mesmo tempo se prolifera uma ideologia anti-imigração pelo próprio presidente? Em Los Angeles está rolando distúrbios monumentais por conta das ações dos departamentos anti-imigração. Donald Trump, abusando de seu poder, colocou a Guarda Nacional para dar conta dos protestos que acontecem na cidade. Já são 3 dias de protestos contra a expulsão de imigrantes ilegais em Los Angeles, que é uma cidade com muitas comunidades latinas. O próprio governador do estado, Gavin Newsom, é contra essa medida, que inclusive ele é a pessoa que teria controle sobre a Guarda Nacional dentro do estado, e enquanto isso, Donald Trump se coloca num vitimismo absurdo para fundamentar suas medidas. Já houve confrontos, incêndios de carros e os protestantes usam, por sua vez, pedras e garrafas como armas. Já a polícia de Los Angeles considera esses protestos como reuniões ilegais. Vale dizer que o Donald Trump não usou pela primeira vez a Guarda Nacional, ele também já havia usado de maneira completamente arbitrária para conter protestos na época da morte de George Floyd, não sei se você lembra. George Floyd era uma pessoa negra que foi sufocada até a morte numa abordagem policial. A base jurídica que dá legitimidade para o presidente botar a Guarda Nacional na rua é a Lei da Insurreição de 1807. No entanto, Donald Trump utilizou uma outra lei similar que permite que se coloque guarda na rua se por acaso houver algum tipo de ameaça sobre autoridades estatais. E no caso, é por isso que ele coloca um vitimismo absurdo, como se os guardas estivessem apanhando dos protestantes. A polícia, inclusive, já prendeu 60 pessoas, incluindo menores de 18 anos, dentro desses protestos e escancara uma oposição que eu acho que é fundamental para entender o Estado soberano na modernidade. E para entender principalmente que existem limites na democracia representativa liberal e que a liberdade que é promovida por uma democracia representativa é uma liberdade que existe da fronteira para dentro para aqueles que por sua vez são nativos, no máximo nativos. Sempre compreendendo que essa é uma liberdade que está dentro do direito, não dá para usar de um jeito abstrato o tema da liberdade. Aqueles que estão da fronteira para fora não têm nenhuma liberdade e nenhuma possibilidade de entrar de maneira legal no país. Não tem nenhuma possibilidade daqueles que estão da fronteira para fora ou daqueles que entram de maneira ilegal de conseguirem usufruir de determinadas liberdades liberais protegidas pelo direito. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Donatella Di Cesare, uma filósofa italiana, vai trazer isso no seu livro Estrangeiros Residentes, uma filosofia da migração. Ali ela vai dizer sobre como que os estados soberanos modernos, estadocêntricos, a maneira de se pensar política de um jeito estadocêntrico, como isso vai fazer com que a figura do migrante seja sempre uma figura incômoda. Sobre como o migrante vai ser sempre entendido como um problema a ser lidado. E sobre como a sua participação na sociedade que ele tenta entrar, no território que ele tenta entrar, vai ser uma participação vinculada geralmente a uma certa exploração de mão de obra, uma certa exploração do corpo desse migrante. Ou seja, pode-se até lutar para a legalização, mas sempre terá o estigma de um migrante que está num território que não é seu. E se por acaso não luta pela legalização, vai ser um corpo a ser explorado dentro de um território que não é seu. Sem a proteção jurídica adequada, sem a preocupação estatal adequada. Porque no fundo, para um Estado soberano moderno, este migrante explorado fora de um contexto legal, essa já é uma solução para como se lidar com o migrante. Uma solução, por sua vez, inclusive econômica, na medida em que
Esse imigrante ilegal tem um papel na economia e ao mesmo tempo econômica porque não pede a ação do Estado para disciplinar o migrante para que ele ocupe o seu devido lugar. No entanto, a contradição aparece justamente no momento em que a migração passa a ser central em políticas de extrema direita para se conceber uma coesão da população da nação. Quando a extrema direita, para conseguir gerar algum tipo de coesão, precisa necessariamente expulsar aqueles que não são nativos. E o grande dilema é: como isso vai acontecer? Já que essas populações de imigrantes, muitas vezes ilegais, estão com famílias dentro do território-nação. E principalmente quando ocupam subempregos que o estadunidense médio não quer ocupar. No fundo, essa é uma demonstração da falência do Estado soberano moderno dentro das questões sobre a migração. Tudo bem?